Olá, mulher, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vim aqui trazer mais uma mensagem da parte de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse título: Como ter um real encontro com Jesus. Isso é muito importante. A partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, a sua vida muda. Todas as passagens da Bíblia nos mostram isso. Cada vez que alguém tinha um encontro com Jesus, ou de uma forma que ele ia até a pessoa, ou de uma forma que acontecia aquele encontro, às vezes inesperado, aquela pessoa tinha uma mudança na sua vida. Aquela pessoa tinha uma transformação na sua história. Porque é impossível ter um encontro real com Cristo e não ver a vida transformada. E hoje eu quero falar com vocês sobre acerca de 4 passos para você ter esse real encontro com Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sei o que é servir a Cristo sem conhecê-lo. Eu sei o que é servir a Jesus apenas sendo religioso. Servir a Cristo de uma forma religiosa não há transformação. Porque é necessário, como a palavra diz, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só há mudança quando acontece esse fato. Você se entregar de corpo e alma. E falando já nisso, o primeiro passo é simples: aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é algo no mundo espiritual. Tudo que Deus faz foi movido pela palavra. Nosso Deus, quando criou o mundo, ele criou com a palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação de terra e águas, e assim houve. E cada coisa que ele foi criando, ele foi declarando com a palavra. Por isso que a palavra tem poder. Nós temos no mundo espiritual algo acontecendo quando eu declaro a palavra. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o que nós dizemos, com o que nós declaramos, porque a palavra tem poder. Por isso nós temos aprendido aí, no mundo secular, que eles falam sobre acerca de falar palavras positivas. Nada mais é do que já está na palavra do Senhor, na Bíblia nos ensinando sobre isso, porque a palavra tem poder. Quando você declara a palavra de maldição, isso vai acontecer na sua vida. Quando você olha para o espelho, quando você olha para você e começa a declarar coisas negativas, do tipo: para mim nada dá certo, eu nasci para sofrer, coisa que nós sabemos que muitas vezes nós declaramos achando que simplesmente uma palavra no ar tem um poder muito grande. Então por isso que você tem que olhar para você e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou escolhida de Deus para uma grande obra, onde eu colocar a planta dos meus pés, as minhas mãos, será próspero. E isso vai acontecer. Declarar: eu desejo que esse ano aconteça tal coisa. Eu declaro que no mundo espiritual já aconteceu e vai se materializar na minha vida. A palavra tem poder. Eu tenho ouvido cerca de vários testemunhos de pessoas que começaram a falar acerca dela e foi quebrando barreiras. Porque muitas vezes isso está embutido na nossa mente já. Você se olha e pensa: eu sou uma fracassada, para mim nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. E isso atrai, Muitas pessoas do mundo dizem o quê? O universo, porque o universo trabalha a seu favor, não é assim? Quem trabalha a seu favor é o nosso Deus, que é o Criador do universo, que é o Criador de todas as coisas. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual existe e com a palavra eu trago à existência aquilo que não existe. O que diz que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então você está crendo em algo, você está confiando que Deus vai transformar a sua história, você está confiando, declarando: esse ano é um ano de transformação, um ano de mudança, esse ano o meu Deus vai restituir tudo que eu perdi. Em nome do Senhor Jesus eu declaro portas que estão fechadas, abertas. Eu declaro que toda maldição está quebrada em nome de Jesus. E isso vai se movendo no mundo espiritual. A gente não consegue enxergar porque é espiritual. Mas se você começar a orar, começar a entregar sua vida nas mãos do Senhor, e Ele começa a abrir a sua visão para que você possa entender, você vai sentir as vibrações, você vai sentir coisas espirituais, tanto do lado espiritual, que é o lado bom, que vem de Deus, como o lado terrível, que é o lado de Satanás. Às vezes tem coisas fechadas no seu caminho, às vezes alguém lançou sobre você uma maldição com palavras, às vezes alguém levou o seu nome para fazer um trabalho de macumbaria, para destruir a sua vida, às vezes a própria inveja, que como diz a palavra, que é pior do que uma feitiçaria. Então tudo isso vai fechando os seus caminhos. E se você é uma cristã, uma serva do Senhor, que está dormindo, infelizmente isso começa a influenciar de uma maneira má na sua vida. Porque a palavra diz o quê? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades.
Então nós temos uma luta espiritual travada a todo momento, nós temos uma guerra. Em épocas passadas, as guerras eram físicas, né? Nós vemos aí Davi guerreando, lutando, nós vemos o povo de Israel que para assumir ali, para receber a terra prometida, observou que lá tinha gigantes, então teve que lutar com aqueles homens para tomar posse da vitória. E hoje não é diferente, a nossa luta hoje não é mais física, a nossa luta é espiritual. Tá bem claro, depois que Jesus veio e conquistou tudo para nós, ele já conquistou todas as bênçãos, está nas mãos de Jesus. Mas para nós tomarmos posse, há uma luta espiritual. Nós temos que tomar, a palavra do Senhor diz, deixa isso bem claro, né? Que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Forças espirituais. De maneira a estar buscando, estar entregando a sua vida. Aí você vai vendo os caminhos sendo abertos. Você vai vivendo os milagres, as promessas do Senhor. Então eu quero começar com vocês aí falando como que você vai ter um encontro real com Jesus. O primeiro passo é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você já tenha feito isso. Talvez nós pensamos que isso é uma besteira. Ai, pra quê? Não precisa. Deus já sabe do meu coração. Deus já conhece, mas você precisa declarar. Porque a palavra tem poder. A palavra move o mundo espiritual. E necessário é que você aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois a palavra também diz, isso daí já vai ser alguns passos ali na frente. Depois a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Faz parte também desse pacote para servir a Jesus, viver nos caminhos dele. Então tudo isso é importante, o mundo espiritual se move a nosso favor, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E dentro desse primeiro passo está a palavra do Senhor que diz, quem crê e for batizado será salvo. Então necessário é que você tenha esses passos. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador e depois, quando andar da caminhada, conhecendo Jesus, entregando a sua vida nas mãos dele e sentindo o momento certo, que é se batizar. A palavra do Senhor diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Então faz parte. O próprio Jesus se batizou para nos deixar isso como exemplo. Quando Jesus vem e se encontra com João Batista, e João Batista diz que ele não era digno, né, de fazer esse ato, mas o Senhor Jesus foi ao encontro de João Batista e batizou nas águas para deixar para nós o exemplo. É necessário que isso aconteça. O Senhor diz assim que quando você se batiza e você se levanta ali daquela situação, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Tudo de ruim, todos os seus pecados, tudo que existia na sua vida de maldição está ali quebrado, né? Está destruído. Ali você se levanta como uma nova criatura na presença do Senhor. E a partir dali você vai começar a ver mudança na sua história. E o segundo passo é você aceitá-lo de todo o seu coração. E isso envolve algo muito espiritual. A palavra do Senhor deixa isso bem claro, que alguns virão por amor e outros virão pela dor. Até aí tudo bem. Às vezes você vai ter esse encontro real com Jesus porque você chega no fundo do poço. Você perdeu seu marido, está enfrentando uma doença, você está derrotado, destruído, destruída. E esse é o momento, sim, que muitas pessoas se entregam aos caminhos do Senhor. Às vezes é o caminho que Deus prepara para ter um encontro real contigo, porque Ele conhece o seu coração e sabe que se você viver na regalia, nunca vai querer encontrar Jesus. Então, com cada filho ele tem um encontro, com cada filho ele trabalha de uma maneira. Então, uns vêm pela dor e outros vêm pelo amor, tá bom? Então, quando você se entrega para o Senhor Jesus, é de corpo, alma e espírito. Você tem que se entregar 100% para Ele. E não é fácil, tá bom? Não é fácil. Agora, o Senhor diz que o caminho de Deus é estreito. Você, a partir desse momento que você tem esse encontro real com Cristo, você abre o seu coração e declara, eu te aceito como único, suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor comece a trabalhar, para que o Senhor comece a mover, para que o Senhor comece a me direcionar. A minha vida está nas tuas mãos. Então, no mundo espiritual vai acontecer algo maravilhoso. Você vai começar a entender o que é servir a Cristo Jesus. E aí eu deixo bem claro para você que não é um mar de rosa. O próprio Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo porque Ele venceu. Quem aceita Jesus e deixa as coisas do mundo e vira as costas para Satanás, como eu tenho dito para vocês automaticamente têm um inimigo que é Satanás, que vai estar trabalhando também para destruir a sua vida, para fazer com que você perca essa grande bênção que é a salvação. A salvação eterna em Cristo Jesus, a qual Ele conquistou na cruz do Calvário, pagou por você um preço de sangue. Então você tem um alto valor.
E Satanás vem trabalhando dessa forma, fazendo com que você pense que você não tem valor. Ah, eu estou no pecado, eu cometo tal ato, eu sei que isso está errado, para mim não tem mais saída. Mentira de Satanás. Para todos nós, para todos os pecados, nós temos saída, nós temos esperança em Cristo Jesus. O único pecado que nos separa de Deus, e com esse sim, nós não temos mais perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer outro pecado, por mais terrível que seja, ainda assim há esperança em Cristo Jesus. Se esse pecador se arrepender de todo o seu coração, o Senhor Jesus está disposto a limpá-lo, a salvá-lo, a transformá-lo. Amém? O terceiro passo já está dentro disso que eu estou dizendo. Primeiro momento, quando você aceita Jesus como teu Salvador. Nesse momento que você deixa Jesus trabalhar na sua vida, mudar a sua história. Então você também tem que fazer a sua parte. A parte que cabe a você, o nosso Deus não irá fazer. Então essa parte é quebrar laços com o pecado. Deixar aquilo que não agrada a Deus. E aí, através do bom Consolador, o Espírito Santo, ele vai te mostrando, ele vai te guiando, ele vai abrindo a sua visão, ele vai fazendo você se sentir incomodado com situações que você fazia no passado, que não mais faz parte dessa nova mulher, desse novo homem que acabou de nascer na presença do Senhor. E o quarto passo que eu estava dizendo está envolvido nessa situação de você deixar o Espírito Santo te guiar. Nesse momento você quebra laço com o passado, quebra laço com o pecado e começa a andar em espírito e em verdade. Começa a dar liberdade para o Senhor Jesus, através do bom Consolador Espírito Santo, transformar a sua história. E aí sim você começa a ver resultado nas suas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, porque há tantos anos eu sou crente, há tantos anos eu vou na igreja, há tantos anos eu fui criada, no evangelho, e não vejo mudança, não vejo transformação. É impossível aquele que tem um encontro real com Cristo Jesus não ver a vida transformada. Se está acontecendo isso na sua vida é porque ainda há algumas coisas a ser organizada, algumas rebarbas, a ser tirada. Então começa a pedir a Deus direção, sabedoria. Isso aconteceu comigo. Fui criada nos caminhos do Senhor, Fui criada pelo meu pai na palavra, na presença de Deus. E eu vivi uma vida cristã, uma vida de miséria, uma vida de vergonha, uma vida de humilhações. E nós tomávamos posse daquilo porque naquela época nós acreditávamos que isso era a vontade de Deus. Então você precisa entender todo o contexto da história do que é servir a Deus. Você precisa também começar a ler a palavra, começar a buscar conhecimento. Não ficar apenas adquirir o conhecimento somente dentro da igreja no domingo. Vai no domingo e ouve uma palavra e vem para casa. Você precisa pegar a Bíblia e começar a ler, começar a buscar, começar a conhecer quem é Jesus. Primeiro passo, lê aí Mateus, Lucas. Precisa saber que Deus é esse que você está servindo. Eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo e quem é Jesus? Muitas vezes nós temos só uma história romântica de Jesus, a história que eu tinha. Meu pai ensinou sobre a vida cristã, Eu vi a maneira que ele servia a Cristo, procurando se desviar do caminho mau, mas havia algumas coisas que era necessário fazer que ele não fazia, que ele também não tinha esse conhecimento, que era nos ensinado a aceitar aquela situação, porque Deus quer que você esteja assim, porque Deus está te provando, porque os humilhados serão exaltados. Até quero falar com você futuramente sobre esse versículo. Então entenda que há uma história, que é uma maneira de se envolver com Cristo Jesus. Observamos na Bíblia, cada vez que uma pessoa teve um encontro real com Cristo, a vida dela foi transformada. Eles abriam o coração, eles se entregavam. Nós vemos ali o cego de Jericó. Ele sabe que Jesus está passando perto dele. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. E quando ele observa o movimento, ele não enxerga, mas ele sente, ele ouve. Ele começa a gritar desesperadamente, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali Jesus observa, chamou a atenção dele. As pessoas que estavam perto daquele cego diziam: não incomode o mestre, fica quieto. E ele gritava cada vez mais, como quem diz: é minha chance, é minha oportunidade, eu não posso deixar passar. E é isso que nós fazemos. Nós temos todo dia, diariamente, um motivo de estar na presença do Senhor Jesus. Jesus está passando, Jesus está perto de você e você fica dormindo, você não entende que é necessário sim o seu ato de entrega. Isso comove o coração de Deus, comove o coração de Jesus. E é assim que chamamos a atenção dele. Então, naquele momento, o cego de Jericó, ele chama a atenção de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai até ele e o cura.
E a partir daquele momento ele tem uma vida transformada. Alguém que não enxergava, alguém que vivia na miséria, alguém que vivia dependendo de esmola. Jesus dá para ele não só a salvação, mas a libertação no seu corpo físico. A partir daquele momento ele começa a enxergar. Imagina a alegria de receber um grande milagre desse. E todo dia Deus quer fazer isso conosco, todo dia Jesus quer fazer isso conosco, quer transformar a nossa história. Nós vemos Zaqueu. Eu até deixei separado aqui para falar sobre Zaqueu. Zaqueu também é um homem que, quando vê uma oportunidade, não deixa Jesus passar desapercebido. Vamos ler aqui, Lucas 19, o Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicomoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicomoro é uma figueira, tá bom? Uma árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho eu defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Então observamos a atitude de Zaqueu. Zaqueu não era bem visto pelo aquele povo que estava ali, porque ele era um cobrador de impostos. E, segundo alguns historiadores, dizem que ele sempre cobrava um pouquinho a mais, né? Aquele jeitinho, né? Que nós já conhecemos. E nisso, quando ele consegue chamar a atenção de Jesus, ele soube que Jesus ia passar naquele caminho e ele queria vê-lo. Pela estatura dele era difícil, porque era uma multidão que acompanhava Jesus. Ele não ia conseguir vê-lo e ele queria simplesmente vê-lo. Ele não estava pensando: eu quero que Jesus durma na minha casa, eu quero ter um encontro real com Jesus. Não, eu só preciso ver esse homem. Eu já ouvi falar do que ele tem feito. Quem é esse homem, Jesus Cristo? Eu quero conhecê-lo, como que eu faço? E ele teve uma estratégia ali e ele não quis saber. Ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem assim muitas vezes tem orgulho, né? Imagina eu subindo numa árvore para ver Jesus passar, jamais. Se quiser, Jesus que vem aqui até mim, não é assim? Quantas vezes a pessoa tem esse orgulho, não quer chegar aos pés de Jesus, quer que Jesus venha e faça todas as vontades dele. Muitas pessoas acontece isso. Eu estou precisando que uma porta seja aberta, eu preciso de um emprego, eu preciso encontrar um marido, eu preciso que minha vida seja transformada em tal situação, e vai ao encontro de Jesus, recebe a bênção e vai embora. Porque não quer Jesus, quer somente a bênção. Então isso tudo nosso Deus conhece, nosso Deus atenta para o nosso coração. E isso chama a atenção de Jesus. De tal forma que Jesus disse para ele: hoje convém pousar na tua casa. E Jesus não quis saber se ele era pecador, se ele estava com a vida destruída, se ele roubava, quem era Zaqueu. Jesus apenas quis ter um encontro com ele, porque ele sabia que aquele coração havia algo bom. Interessante que Zaqueu se sente constrangido, e aí vai de encontro àquilo que eu falei no início. Zaqueu tem um encontro com Jesus e de primeiro ato que ele quer fazer é deixar o pecado, é deixar aquilo que não agrada a Jesus Cristo, é deixar aquilo que impede de ter um encontro real com Jesus. E ali ele diz, no versículo 8, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, eu quero reparar o meu erro. Eu quero dividir o meu bem com aqueles que precisam, porque eu quero dizer para ti que para mim o Senhor é o mais importante. Então no versículo 9 ele diz: Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele veio ao encontro dele porque sabia que ele era um perdido, que ele estava com uma vida destruída, apesar de aparentemente ser um homem rico. Então demonstra aí que a riqueza não é tudo, não é verdade? Ter essa parte da prosperidade é muito bom, mas o mais importante é a salvação, é a vida eterna. E ali você vê uma transformação na vida daquele homem. E aí você observa o quê? Que todas as pessoas que têm encontro real com Jesus têm vida transformada. Então você começa a analisar a sua história. Eu já tive encontro real com Jesus Cristo? Eu aceitei Ele como o meu único e suficiente Salvador e eu tenho colocado a minha vida no altar. Eu tenho procurado largar aquilo que me
aquilo que me separa de Deus, eu tenho deixado o pecado de lado, eu tenho quebrado a aliança com o meu passado, eu tenho entregado a minha vida de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Então, a partir desse momento, você vai ver mudança na sua história. Se você não fez isso, comece a fazer. Se você observa a sua vida presa, amarrada, e mesmo assim eu sou religiosa e não estou vendo transformação, comece a orar, comece a pedir ao Senhor, comece a falar: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eu quero adorar o meu Senhor Jesus em espírito e em verdade. Eu quero entregar minha vida 100% nas mãos dele. Eu quero depender totalmente de Jesus, eu quero ver minha vida transformada em todas as áreas. E o Senhor Jesus, através do bom Consolador Espírito Santo, vai guiar a sua vida, vai mudar a sua história. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e terminar aqui essa palavra. Senhor meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos esse homem, essa mulher que está do outro lado. Pai, o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a vida. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que todas as barreiras, que todos os obstáculos caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos, Pai. Que o Senhor venha abrir a visão, que o Senhor venha dar sabedoria para que ela possa enxergar, Senhor, qual é o verdadeiro caminho. Para que ela possa, ele e ela, se entregar nas tuas mãos. Para que ela possa entender que quando nós entregamos nossa vida, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, há uma mudança. É impossível, Senhor, te encontrar. É impossível, Senhor, entregar a vida para ti e não ter a vida transformada. Então, se alguma coisa ainda está presa, alguma coisa está faltando. Que o Senhor dê direcionamento, que o Senhor abre a porta, que o Senhor abre os caminhos, Senhor, que o Senhor quebre todas as barreiras. Em nome de Jesus, eu declaro tempo novo, tempo de vitória, tempo de restauração. Que o Senhor venha abençoar, Pai, aonde ele colocar, onde ela e ele colocar a planta dos seus pés, onde colocar as suas mãos. Senhor, que o Senhor venha abençoar os sonhos, os projetos, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, direção. Que o Senhor venha abençoar seu lar, a sua casa, a sua família, Pai. Que o Senhor venha abrir portas onde essas portas estejam fechadas. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, todo o mal. Toda obra de macumbaria feita, toda inveja lançada, toda arma forjada, Senhor, contra nós, como diz a tua palavra, não prosperará. Que dentro dessa casa, como houve ali com Zaqueu, que haja salvação, que haja transformação, que haja libertação e tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu nome santo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.